seu podcast totalmente enviesado, mas sem alucinação, com ele... Matheus Tencourt, que quer um agente de IA para me ajudar a sobreviver ao fechamento do mês, meu amigo. E com ele. Alan Braz, que sobreviveu a setembro, e agora vamos para outubro com calma, sem fechamento, e tem fechamento do Halloween, dia 31 de outubro. Então... Pois é, está chegando. E aí, meu amigo, como é que você tá? Como é que foi a semana? Tudo bom? Preparado para mais uma? Bora para mais uma. Semana agitada no mundo open source e também, nossa, aí na semana do fechamento do Quartil. Quem que tá no fechamento do Quartil aí, manda um comentário. E aí, tá te ajudando a fechar o Quartil? Sim, essa é a pergunta. Nas tarefas burocráticas aí do seu dia a dia que você precisa? Trimestre, do mês, setembro sempre é um mês agitado, mas eu tava falando, esse período agora leva pra gente que corre aí, eventos super agitado, né? Então, assim, muita coisa de fato acontecendo. Eu acho que linkar essa rotina e conciliar, né? Eu acho que é a parte mais difícil. Né? Então, assim, eu acho que vem com muitas coisas, mas de fato, meu amigo, muitas notícias do mundo open source, né? Inclusive... Mas antes, pessoal, então, só calma, vamos dar o recado aqui. Se você ainda não está inscrito aqui, recomenda para um amigo seu também, podcast.ia.br, tá fácil. Se você ouve pelo Spotify, dá um follow lá pra gente subir. Eu tô vendo amigos já recebendo a nossa recomendação dos nossos episódios, que é muito legal. Então ajuda o algoritmo lá. Se você ouve pelo YouTube, dá um joinha lá e também se inscreve no canal do Purricast no YouTube. Ainda tem muita coisa lá, né, Matheus? Quem sabe a gente volta com alguns webinars, algumas coisas. Ou eu ouço lá no Apple também, dá uma estrelinha lá no Apple Podcast, que então estamos aí em várias plataformas. Ouça a gente, compartilhe, entra na nossa comunidade do WhatsApp, que é sempre bem agitada também, né, Matheus? Quer bater 500, Matheus? Tá chegando? Isso, Matheus? Que eu ia falar, essa é a meta que eu vou lançar aqui para o apoio do pessoal. Como você falou, são links fáceis. Quer ouvir a gente? podcast.ia.br, vai direto para o Spotify. Quer falar com a gente e fazer parte dessa comunidade aberta, open source, de graça, todo mundo junto? Comece.ia.br, simples assim. Então acho que são links diretos, fáceis. Então, por favor, gente, gostou? Igual ela falou, curta, compartilhe, comente. Quanto mais gente, mais apoio, mais a gente vai conseguir escalar e levar esse conhecimento, né, esse conteúdo aí para mais pessoas. Porque, de fato, estamos bombando. Nossa ideia é colaborar, né, Matheus? Exato, né? Sempre foi, sempre será. Então, assim, essa semana aí, se Deus quiser, estamos próximos de bater os 500, né? Vamos aí lançar Vamos trabalhar com micrometas, né? Então, assim, essa próxima meta... Outubro, vai, Matheus. Outubro, 500, vai. A gente tem que bater os 500 no outubro. Gostei. E essa semana, Matheus, não tem PR aqui no nosso, mas tem um PR invertido. Eu mandei um PR, mandei uma colaboração lá pro IA Sob Controle. PR reverso hoje aqui. Então, quem não conhece o IA Sob Controle, é um baita podcast de IA. Eles fazem entrevista de quarta e faz um compiladão de notícias na sexta. Realmente, para se manter informado desse mundo louco que a gente vive, é o melhor compilado de notícias que, com certeza, que fala de todas as empresas, todos os tipos de modelo, ferramenta. Eles analisam benchmark, tem artigo, tem tudo, então recomendo. E essa semana, como a gente fala muito de open source, tem esse viés da IBM, né? A IBM se destacou no mundo open source, lá no Hugging Face, que é o GitHub dos modelos de IA, né, o maior repositório aí de modelos, de datasets, de dados de treinamento, e se destacou em primeiro lugar na parte de modelos, com um modelinho muito pequeno. Não é nem small, é super pequeno, tiny. É PP. Isso, PP Baby Look, que é o Granite Docklin, de 258 milhões de parâmetros. E o que é isso, Matheus? Deixa eu voltar um pouco. Isso que eu ia falar. Vamos explicar o que é essa junção do Granite e do Docklin, o pessoal explica pra gente. Lembra, Matheus, quando a gente fala aí nas nossas palestras que os dados usados para treinar IA são dados públicos. Sim. E que a maioria dos dados que as pessoas e as empresas precisam usar são dados privados. Exato. E como estão esses dados? Normalmente em Word ou em PDF, normalmente em PDF. Sim. Né? Guardado aí nos
Dropbox, nos Box, nos SharePoint. Nos arcabouços de várias pastas, né? Vários shares da vida. Sei, é a realidade de muitos clientes. Não é? É a realidade dos clientes. O conhecimento, vamos dizer assim... Espalhado. Tá espalhado, mas ele tá nesse formato. E lá atrás, nossa, quando estava na faculdade, lembra que tinha o OCR? O Optical Character Recognition? Ainda é usado. Quando eu fiz faculdade, as primeiras IAs que a gente treinava era só para reconhecer os números, né? Que era o famoso OCR, reconhecer as letras, os números, que é lá o começo da ResNet, da ImageNet. Então, o OCR, para quem não lembra, o básico, né, Matheus? Lembra quando você escaneava um arquivo, né? Escaneava e ele ia lendo, reconhecendo as letras e gerando texto, convertendo para texto editável, não para uma imagem, que é o que o scanner faz. Os PDFs evoluíram, porque eles já são gerados por computadores, então é melhor, porque ele não é uma imagem chapada, mas ainda tem muita imagem. E há um ano atrás, a IBM lançou open source uma biblioteca, e não é um modelo de IA, tá? Uma biblioteca Python que chama Docklin, que é um patinho, né? Que é um patinho, o símbolo é um patinho mastigando um papel, né? Um mastigador de papel. E era um componente de um ex-produto lá da família Watson, Matheus. Não sei se você lembra, do Watson Discovery. Que era... Watson Discovery. Você subia, fazia o upload de vários arquivos, de vários formatos, PPT, Doc, PDF. Internamente, o produto extraía todas as informações, metadados, tudo, e indexava isso. Então, ficava tipo uma biblioteca particular ali dos seus documentos corporativos. E o time de pesquisa, que é lá de Zurique, na Suíça, inclusive, resolveu pegar o componente de conversão de documentos, né, que é e gerar e lançar ele open source. Foi um sucesso muito grande, explodiu em downloads, explodiu em estrelas, né? A gente teve Tech Night sobre isso, né? Até esse ano lá em Chicago, que eu tive um meetup, eu falei do Docklin lá, porque ressoa com todo mundo, é o mais fácil de entender, né? Todo mundo tem documentos que precisam ser digitalizados. E agora, com a IA, principalmente generativa, precisamos usar esse conteúdo, né, Matheus? Para resumir, para tirar insight, para cruzar informação, né? E então a biblioteca do Docklin é um fluxo completo que ele faz o CR, ou seja, converte os caracteres para texto, entende as tabelas, entende os formatos de coluna, entende fórmula matemática, converte tabela, já falei. Aqueles artigos científicos, Matheus, que tem duas colunas, que às vezes uma palavra pula de uma para outra. Quem já tentou selecionar um texto num PDF sabe a dor que é. Só selecionar já é um trauma. Então o Docklin virou uma referência nesse processamento, porque aí ele converte para N formatos, ele tem um formatinho. Uma pergunta aqui de quem pode estar ouvindo aqui, né? Por que ele estourou tanto comparado com IAs, por exemplo, multimodais? Porque assim, eu acho que ele bombou. Eu tenho vários casos. Eu tava comentando antes de começar, né? Tem um amigo meu, o Diogo Pérez, super famoso. Fica um abraço aí, Diogo. Que veio falar comigo, caramba, a gente tá usando e tudo mais lá na empresa, é animal. Já tive cliente que fala assim, caramba, tô usando Docklin, do nada a conversa começava em relação a isso. Cara, acho que a gente pode até expandir essa discussão para um outro episódio, nessa discussão de modelos de IA versus sistemas de IA. Porque o que você falou, o modelo de visão é um modelo fundacional generativo, ou seja, ele foi treinado em coisas genéricas, em imagens, todos os tipos de imagem, né? O Docklin biblioteca em si, ele tem vários componentes, tem IA, mas é componente de extração, de formatação, não é um modelo de IA, é um pipeline, né, que a gente chama, uma sequência de tarefas que é executada. Uma dessas tarefas, ou algumas, o OCR, por exemplo, pode ser feito por que a gente chama de VLM, né, os Visual Language Models, que você visualiza e traduz também para texto. Então, essa é a diferença, Matheus. Por exemplo, um interpretador de tabela não é um modelo, né? É um outro tipo de componente que extrai as tabelas. Interpretador de fórmula provavelmente é um modelo de linguagem, modelo Visual Language Model. Então, ele é uma sequência. É por isso que ele estourou, porque ele é 100% open source, ele é performático, ele roda em CPU, né? Então, a pessoa pode dar um pip install Docklin na sua máquina e eu converto ali os documentos na minha máquina. É bom.
E ele tem uma estrutura de documento interna que chama Docling Document, que é como se fosse um JSON meio pré-formatado, ou seja, ele tem uma estrutura interna intermediária que daí dela você pode gerar TXT, Markdown, JSON, só extrair texto. Diferença. Tem a parte também de descrever as imagens, né? Às vezes quando você vai converter, você não precisa da imagem, mas você precisa de um texto descrevendo o que é aquela imagem. Então é uma pipeline completa. Por isso que, na minha opinião, ele estourou, por ser esse fluxo completo, não só um modelo individual. Por isso que eu fiz esse paralelo. Às vezes a gente pensa no modelo, mas precisa desenvolver o sistema em volta. O sistema, às vezes, tem componentes mais simples que geram muito mais valor do que o próprio modelo de IA. Então, eu acho que é por isso. Mas, agora voltando no que estourou mesmo, fizeram uma junção. Então, já tinha esse componente de OCR, de conversão de imagem para texto, com a família Granite. Lembra que a gente vem falado aqui, lá no nosso canal do Purricast, do YouTube, tem uma playlist só dos modelos Granite, que é uma família que tem modelo de séries temporais, de segurança, de guardrails, de texto, é óbvio. Agora tem de descrição de imagem, de transcrição de som também. Então, é uma família de modelos já completa. E pegaram a versão de texto dele numa versão muito menor, muito pequena. Por que muito pequena, gente? Porque quando vai converter esses PDFs, esses documentos, não vai converter né? Eu não vou pegar o meu currículo lá e converter, né, Matheus? Você vai no cliente, o cliente vai ter milhões de arquivos. Então, não dá para ele mandar... Primeiro que ele nem pode mandar para um serviço de IA na nuvem. E segundo, que vai ficar caríssimo e vai demorar muito tempo. Então, modelos pequenos, performáticos, que rodam onde estão os dados, é o ideal aqui. Então, juntaram essas duas arquiteturas nesse modelo super pequeno, Granite Docling, e também, óbvio, que o Docling Biblioteca usa ele. Então, meu amigo, vai estar o link aqui no episódio. Quem quiser ver, tá lá no Hugging Face o Granite Docling, você pode baixar e usar ele individualmente. Cara, o CEO do Hugging Face, o Clem Delange, fez vários posts essa semana sobre esse Granite Docling, tamanha a importância dele. Caramba, que E mostrou até uma coisa interessante, porque no próprio Hugging Face tem os modelos que você pode baixar e rodar, tem os datasets, e tem um que chama Fine PDFs, que também foi contribuição da IBM, e também ficou em primeiro lugar nessa semana. Caramba. E ele tem um negócio que chama Spaces, que eles são pequenas demos, que roda no browser de graça, não precisa de GPU, nada, que tem e a demo do Granite Docling também ficou no top 4 ali. Não, ficou em quarto. O modelo e o dataset ficaram em primeiro e a demo ficou em quarto lugar essa semana, nos rankings deles. Então vale a pena conferir e vem discutir com a gente, porque essa parte alta dica. E assim, eu acho que igual você falou, irmão, temos muitas questões com essa questão dos dados. Porque eu acho que a gente, óbvio, fala aqui sobre os protocolos, modelos, frameworks e tudo mais e tal, mas assim, a gente precisa falar, tem uma questão de governança de dados, onde estão os dados, e até porque eu quero usar os dados para meus agentes, meus modelos e assim por diante. Então, assim, sempre é um desafio, principalmente quando é dado não estruturado. Então, assim, como vou fazer, qual a melhor abordagem, aquela coisa toda, melhor pipeline. Essa semana eu discuti pelo menos para uns 2 casos de clientes justamente isso, que eles precisavam fazer essa estrutura de identificação, tudo mais, extração dos dados para conseguir colocar aí no banco equatorial, conseguir colocar em algum lugar para conseguir usar isso, né, em algum processo de negócio. Então, super relevante caso, e principalmente unir 2 players fortes, né, em relação até essa questão de ser pequeno e rápido, né? Então, assim, eu acho que juntar o Granite com o Docling, ter uma especificação em relação a isso, mostra, assim, que realmente é um desejo, e não só um desejo, mas necessidade do mercado conseguir acoplar isso, igual eu já falo aqui há muito tempo. Você, principalmente, né? Essa junção de modelos open source, provavelmente rodando na máquina, né? Conseguindo ser cada vez mais performáticos, custando menos e rodando em arquiteturas mais fáceis, mais ou o próprio parque que as empresas já têm, né? Exatamente. Precisa ficar investindo em novas máquinas, Porque uma maquininha com uma GPU, Matheus, não é barato, né? A gente sabe. Ainda mais se você quiser alugar numa nuvem só para você rodar com segurança, vai custar aí os seus, chutando aqui, $5 mil por mês, facilmente. Sim. A gente sabe. E uma outra dica, Matheus, pra gente que mexe com prompt,
até depois você com os agentes lá. Uma coisa que esse pipeline do Docker é interessante é converter tudo para Markdown. Porque você sabe que o prompt, Markdown, ele entende muito melhor Markdown do que JSON, do que texto corrido. Exatamente. Então, só os títulos que já formando seções do texto já ajuda muito, porque a IA foi treinada com dados assim, então ele entende muito melhor. Tava conversando também essa semana, o cara falando, não, mas eu preciso que o modelo me jogue na saída um JSON formatadinho, assim assado. Falei, olha, tem até formatadores para isso, o próprio LangChain tem formatadores de saída. Mas o modelo, ele não vai ser rígido na estrutura de dados da saída, né? Então, eu mesmo fiz um teste aqui que eu rodei 300 perguntas e respostas. Eu vou te falar, tipo, das 300, ele gerou um JSON faltando uma vírgula, que daí ele não formatou porque faltou uma vírgula. Então, assim, é muito bom. Mas não é determinístico, lembra disso, né, Matheus? A gente bate nessa tecla, não é determinístico. Então, gera texto, gera em Markdown, depois você converte para o que você quiser. Perfeito. Ótima dica para começar na segunda-feira, hein? Para já conseguir começar aqui. Fora, meu amigo, teve outra coisa também que aconteceu, né? Muito forte essa semana, justamente sobre alguns lançamentos, né? Estava vendo aqui justamente a Google anunciando o AP2, né? O Agent Payment Protocol. Então, assim, agora a gente já fala aí muito, né? De A2A, né? De Agent to Agent, mas agora seria um protocolo open, né? Focado justamente em resolver questões de pagamento, né? Porque não sei se nem você comentou aqui. Não só pagamento, eu acho que segurança no geral, né? A gente já comentou algumas coisas assim. Não, é que falando sobre isso, né, porque eu acho que agora eu comentei do A2A, não lembro se a gente falou em outro episódio aqui, mas que tanto, né, que a gente tinha aqui o ACP, né, que foi da IBM, o A2A, ambos agora foram doados e agora fazem parte da Linux Foundation, né? Então, assim, a A2A agora virá padrão aí, né? Assim como a gente está buscando, né? Um MCP para tools, agora a A2A para agentes. Mas vão, de fato, ser lançados outros protocolos, até por uma questão de problemas mais específicos, né? Então, aí vários casos aí de várias organizações focadas nisso, principalmente porque é uma dor, ainda mais essa questão de agentes transacionando, né? Então, como você falou, segurança sempre vai ser uma questão, então, cada vez protocolos mais customizados que consigam garantir escalabilidade e governança, com certeza vão ser sempre muito bem-vindos. Não só isso, nem pensando só nisso, né, Matheus? Pensando ali no simples, né, de certificado, para você chamar, até chaves, do gerenciamento de APIs. Sim. Né? A partir de pagamento, eu acho que vai um nível além ainda, porque daí você teria que guardar a informação de pagamento. Então, porque no mínimo tem que falar aí, né, de autorização, autenticidade, accountability, então assim, quando o pagamento é um mundo à parte, né, então assim, eu acho Apesar que é um problema meio que já sabido, né, porque todos esses serviços de mensalidade recorrente que a gente tem, já tem essa questão de pagamento, né, eles já têm nosso cartão, já têm nossos dados e já executam, então acho que é uma camada a mais aí, mais automática. Sim. Do tipo, ao invés de eu agendar para entregar a ração do gato no dia 28 de todo mês, sei lá, vai ter um agente monitorando ali a tigelinha do gato e ver quando acabou, ele já compra, já pede, já entrega, sei lá. E aí, óbvio, coisa sobre demanda. E eu acho que é o que todo mundo quer, né? Quantos casos que você for lembrar aquela época de IoT, né? Então, assim, minha geladeira já vai ver o que tá faltando, já vai fazer a compra, já vai falar com a Amazon, aquela coisa. Então, assim, a gente tá caminhando para uma situação como essa, né? Com certeza. Exatamente. E, meu amigo, acho que saiu uma pesquisa aí justamente de como as pessoas estão usando o ChatGPT, né? Então, assim, causou um pouco, né, isso, né, em relação a isso. Então, assim, conta aí, como é que é o uso? Era o que você esperava? ChatGPT... até era, viu? Eu não sei se eu esperava muita coisa diferente, porque a gente já tinha outros estudos, né? Até do MIT, alguns outros, mas esse é diferente porque é da própria OpenAI, ou seja, eles têm os dados reais. Né? Um artigo completo com mais de 60 páginas, analisaram mais de 1,5 milhão de conversas, né? E para quem não sabe, o ChatGPT tem 700 milhões de usuários. Então é muita gente, né? 2,5 bilhões de mensagem por dia. É uma enxurrada aí de informação. E aí o resumo do resumo, que até vou pegar aqui da fonte do próprio Diogo Cortis, que faz um trabalho muito legal, escreve para a Folha, para o UOL,
e é professor da PUC São Paulo. Então, as conversas podem ser categorizadas em 3, Matheus, vamos lá. Que é a parte de pedir informação, conselho, que é basicamente caso de uso de busca, foi 49%, ou seja, quase metade ainda. Usuários ainda têm a mentalidade de busca, né? E busca, lembra, a gente está 20 anos sendo educado a fazer busca por palavra-chave. Né? Eu boto lá, restaurante, hamburgueria Campinas. Eu não boto, eu adoraria um hambúrguer maravilhoso, artesanal, com não sei o quê, com maionese, né? Então a diferença de busca e prompt que a gente vem falando. Então quase 50% é pedir informação e conselho. Os outros 40%, que eu acho que é o mais que se encaixa no que eu particularmente faço, é gerar e editar conteúdo, 40%. Então aí quase a outra metade é gerar conteúdo, gerar e-mail, gerar documento, gerar proposta, gerar redação ou editar conteúdo. Você manda o seu conteúdo lá e pede, reescreva num tom mais formal ou complete. Então eu acho que esse é um caso de uso mais esperado, né? Sim. E 11% é de autoexpressão, comentários ou desabafos, que é aquele caso de uso meio de psicólogo, talvez. Nossa, muito... Pois é, que assusta, mas que acontece muito. Que eu acho que a gente já fala disso há um tempo aqui. Mas também saiu uma parte, inclusive, que sobre o uso pessoal de trabalho, né? A gente já comenta aqui, né, sobre essa questão de quanto a gente usa com o âmbito mais pessoal ou não. Então, assim, se eu for comparar os dados, então, 2024, 53% usava para uso pessoal e 47% meio a meio. Para trabalho, né? Mas em 2025, se você for olhar, mas o número até agora, 73% para uso pessoal e 27% uso de trabalho. Será que as pessoas estão parando de usar o ChatGPT, né? Já que as empresas estão começando a adotar as próprias, já que a preocupação com os dos dados e assim por diante? Será que, de fato, essa consciência está começando a chegar? Eu chutaria que é isso, sim, esses dois fatores. Primeiro, que as empresas já estão começando a aderir ferramentas já com seus contratos, né? Com suas recomendações, com certeza. E o que eu gostaria é que fosse por essa questão de preocupação e privacidade. Você vai usar dado público? Tudo bem. Se eu pegar aqui a transcrição do nosso podcast e pedir para gerar um resumo, ok, entendeu? Não tem nada confidencial. Eu também gostaria que fosse esse motivo. Mas é uma boa perspectiva. Mostra que a parte de uso profissional corporativo realmente não é muito pro ChatGPT, né? Mesmo porque eu também estava ouvindo no Mixture Experts, que eu vou colocar aqui, uma reflexão interessante falando que as IAs fechadas, né, principalmente o ChatGPT, ele é um sistema pronto, né, para o usuário usar. E quando a gente está falando por isso que a gente bate na tecla do open source, modelos menores para o mundo corporativo, porque as empresas elas querem plugar a IA na ferramenta ou no fluxo que ela já tem. E isso não dá para fazer com um modelo fechado, com um sistema totalmente, com um produto de IA, né? Sim. Não dá para você pegar um produto inteiro e embarcar dentro do seu, sei lá, gestor de propostas ou no seu CRM. Não dá. É uma outra questão. Ou nas suas aplicações customizadas, que toda empresa tem várias, né, Matheus? Óbvio, então, várias. Reflexões interessantes aqui. Muito bom, gostei desse episódio com mais conteúdo aqui. Sim, então, por favor, você também. Se gostou, comenta lá. A gente quer saber realmente a opinião, até porque tinha várias coisas. Estava sendo falta de um episódio mais assim. Então, qual o caminho? Achou uma notícia boa? Quer que a gente comente? Quer a nossa opinião sobre isso? Manda lá no grupo do WhatsApp, né? Que a gente vai estar esperando essa discussão sempre tem uma discussão mais acalorada. Essa é a parte boa, opiniões diferentes. Eu acho que a ideia da comunidade realmente se fortalece em relação a isso. E, meu amigo, então, dito isso... Comenta lá, vê o que você achou desse episódio, mais conteúdo. Manda sua PR em áudio. Sim, manda sua PR. Para que você usa a IA, ou qual outra IA você usa e qual o caso de uso. Manda lá um áudio pra gente. Vamos ter PR. Vamos provocar o pessoal a ter um PR, então, no próximo episódio, com participação de vocês, pelo grupo. Não quer mandar um áudio no grupo? Manda individual pra gente, não tem problema. E... fala lá se você gostou desse episódio com um pouco mais de informação e conteúdo.
Então, fala lá onde, comece.ia.br. É só entrar. Exatamente. Então, comece.ia.br, quer ouvir podcast.ia.br. E, meu amigo, nos vemos no próximo episódio. Até a próxima semana. Bom fechamento aí, Matheus. Valeu, meu amigo. Vou precisar. Valeu, gente. Ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para mais informações, acesse purricast.dev. Esse podcast é uma produção independente e as opiniões não representam nenhuma empresa.